cabelo da nossa cabeça cai sem a vontade do Pai, sem a permissão do Pai, sem propósito algum, mas tem um propósito, o nosso prosperar em salvação. Então, nós já vimos tudo isso e vimos que essa segurança que temos, não é? Quando combatemos esse algo mal com esse algo bom, então isso é o exercício, né? O experimentar desconforto. E vimos então que isso só é possível se nós tivermos consciência da nossa reconciliação com Deus, na pessoa de Cristo, e libertação do nosso pecado. Então nós já tratamos sobre isso. Vimos também que a graça, ela de fato é a que nos consola, não é? É o maior conforto do cristão, é saber que existencialmente e por revelação que é a palavra, ele é um filho de Deus. Então, aquilo que foi dito no parágrafo anterior não é mera abstração, mas é uma realidade da vida de todo crente, em maior ou menor grau, mas é uma realidade da vida de todo crente. Ele é um filho de Deus e, portanto, ele goza dessa reconciliação com Deus, da filiação, não é? Da proteção do filho e da certeza que a vida dele está debaixo do cuidado e da sabedoria do Senhor. Bom, vimos também que para alcançarmos este conforto é necessário que nós usemos a palavra. Ela é o espelho das nossas almas. Ela vai nos mostrar quem nós somos de forma verdadeira, não é? Sem fingimento, sem máscaras de orgulho. Então a palavra mostra quem nós somos. Então é necessário que aqueles que querem usufruir do conforto que Cristo lhes garante, que o Espírito lhes promete, estes se relacionem com a palavra do Senhor, lendo-a, estudando-a, meditando nela, aplicando-a, não é, à sua própria vida. Então nós já vimos isso também. Já tratamos sobre a palavra como o espelho para a nossa alma, né? Bom, e nós ficamos na quinta-feira passada no slide que fala sobre as partes do conforto. Eu fui até a terceira parte, o terceiro item, tá? Então nós começaremos a partir daqui. Quais são as partes desse conforto? Isso. Quais são as partes do conforto divino, né? Daquilo que temos recebido da parte do Senhor? Bom, então nós vimos que esse conforto, a primeira parte desse conforto, ou o primeiro item, melhor dizendo, desse conforto, é a nossa reconciliação com Deus por meio de Cristo. Então, somos sabedores de que não mais pertencemos a nós mesmos, fomos comprados pelo Senhor Jesus, pelo preço do seu sangue, não é? Fomos reconciliados com o Pai. Então, nós agora podemos usufruir desta grande bênção que é a nossa reconciliação, não é? Somos filhos e não mais inimigos do Senhor. Então, 1 Coríntios 7, 23, trata disso, quando diz, né? Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. E aí, quinta-feira eu falei sobre isso, né? Também o fato de que muitos crentes ignoram que eles pertencem a Cristo e vão permitindo a si mesmos, né, serem escravizados por filosofias, não é, por ideologias, por doutrinas, por desejos, por vontades. Isso fere o princípio bíblico de que nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas que pertencemos ao Senhor, somos dele, portanto não devemos ter outro Senhor senão o nosso Deus bendito. Em segundo lugar, vimos também o segundo item deste conforto, que é exatamente
como a nossa reconciliação ela ocorreu, de que maneira, qual forma ela foi realizada. Então nós vimos que o instrumento de nossa reconciliação foi o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, né? Através de sua morte, sua paixão, né? Seu sofrimento na cruz, ele satisfez o preço dos nossos pecados e morreu por nós. Bom, então, isso significa dizer que a nossa reconciliação com Deus, ela não foi feita sobre a base de nossa obediência, virtude, perfeição. Pelo contrário, ela foi feita sobre a base, não é, da obra de Cristo. Então, sobre a oferta, o sacrifício, o sangue, a honra, o valor, a dignidade, não é, poder de Cristo. Bom, por que isso é importante? Porque nós ainda somos pecadores e nós certamente falhamos no nosso cotidiano, pecamos. E Satanás certamente também nos tentará, no momento de nossa fraqueza e de nosso pecado, a duvidarmos de nossa paternidade, de nossa filiação, de nossa salvação. Então, este é um conforto que é ministrado aos crentes, quando eles sabem que o instrumento da reconciliação foi a pessoa de Cristo, ou seja, é a garantia máxima, não é, de eficácia. Por isso, o próprio Senhor Jesus disse em Mateus: ninguém pode arrebatar uma ovelha que eu salvei das mãos do Pai, né? Aqui, lógico, eu estou parafraseando o Senhor. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 8, o apóstolo diz assim, né? Falando de nossa salvação e dessa obra realizada no poder de Cristo, na obra de Cristo, ele diz assim: a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com grande alegria, com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, nós de fato não vimos o Senhor na cruz, porque o seu sacrifício foi feito uma única vez, há 2000 anos atrás, mas a eficácia desta obra, desta salvação é aplicada a nós e a todos os que creem, e por isso nós podemos verdadeiramente usufruir, descansar nesta obra que Cristo fez. Das mãos do Pai ninguém pode nos tirar. 1 João capítulo 1, verso 7, João diz, né, também: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a verdadeira certeza de nossa salvação, a verdadeira certeza de nossa redenção, a verdadeira certeza de nossa santificação, regeneração, a verdadeira certeza de nossa transformação, reconciliação, não se encontra em nós e no que fazemos, mas em Cristo e na sua obra na cruz. Então, isso é um conforto para nós, porque nós somos falhos e, infelizmente, morreremos como falhos, não é? Então, é necessário que nós mantenhamos sempre esta verdade constante em nossa mente, em nosso coração. O terceiro ingrediente desse conforto é exatamente a libertação de nossa miséria do pecado e morte. Cristo não somente nos reconciliou com Deus, como Ele também nos libertou do poder do mal, para que o pecado, a morte e Satanás não tenha poder sobre nós. O autor aos Hebreus, no capítulo 2, verso 14, ele
fala o seguinte, Hebreus 2,14, diz assim a palavra, né? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Notem que era necessário que o Senhor Jesus sofresse, padecesse, desse a sua vida na cruz, porque nós, como o Hebreus diz, né, os filhos, ele está mostrando a nossa relação com o Pai, não é? Para que nós, os filhos, que temos participação de carne e sangue, para que nós fôssemos libertos deste poder, não é, que Satanás tinha, não é? O poder sobre a morte. Então, para que ele pudesse destruir este e o poder que ele tinha, libertando-nos então. O apóstolo João, em 1 de João, capítulo 3, no verso 8, então, João diz, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, observem que, apesar de nossa fraqueza e de nossa... nós não fomos ainda aperfeiçoados, mas a reconciliação, a salvação, ela operou em nós uma libertação. Nós fomos libertos do domínio do pecado e do domínio da morte, ou seja, estas coisas não mais exercem poder sobre nós. Então, observe o seguinte, o pecado, conforme o apóstolo Paulo escreve em Efésios 2, ele exercia poder sobre os homens, dominando sua vontade, dominando então as inclinações da carne. Os crentes agora não mais estão debaixo deste domínio, mas eles se encontram debaixo do domínio de Cristo. O Espírito habita em nós. Então é por isso que nós crescemos em santidade, ainda que falhemos. É por isso que nós crescemos em purificação, ainda que não atinjamos a santificação plena. Mas por que nós vivemos novidade de vida na fé? Porque não estamos mais debaixo do poder do pecado, não é? Podemos pecar, infelizmente, mas não mais como antes, quando éramos escravos desta força dominante, né, que controlava o nosso coração. A morte também exercia poder sobre os homens, porque o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos que a morte ela é o fruto do pecado, ou seja, ela é a recompensa pelo pecado, é o salário do pecado. Então, uma vez que Cristo nos liberta do domínio da morte, isso significa que nós temos a esperança da ressurreição. A morte, então, não pode mais deter-nos, aprisionar-nos. Ela não tem mais gerência sobre nós, porque uma vez que morremos, ainda que o corpo permaneça na sepultura até a ressurreição, ele só permanecerá até a ressurreição. E então, no dia da ressurreição, nós então seremos refeitos, ressuscitaremos, e ela então não tem mais domínio, não tem mais poder sobre aqueles que pertencem a Cristo. O contrário acontece com quem não tem Cristo. Apesar deles ressuscitarem no último dia, mas eles ressuscitarão para a morte eterna, sem fim de sofrimentos. Nós ressuscitaremos para a vida eterna, para uma vida com Cristo. Então, o domínio da morte foi destruído. Ou seja, quando a morte, digamos que ela seja uma pessoa, né? Quando ela se apresentar no dia do juízo para requerer domínio sobre nós, não poderá, porque não há mais pecado em nós, já que Cristo pagou o preço de cada um deles.
Por isso que nós então receberemos a coroa da vida, a declaração de galardão, né? A declaração da vida eterna, diferente daqueles que não têm Cristo, que ela tanto exerce domínio hoje, por meio do pavor, como também exercerá domínio quando chegar então o dia do juízo. É bem verdade que no inferno não é Satanás quem governa o inferno, né? Ele também vai morrer, né? Ele vai sofrer a morte, né? Deus é que vai operar então esses terrores, tanto na pessoa dele como dos seus demônios e de todo aquele que lá estiver. E em quarto e último lugar, não é o item desse conforto, é a constante preservação de nossa reconciliação, libertação e outros benefícios que Cristo conquistou para nós. Então, é muito interessante porque é diferente, não é, de qualquer outra religião, por exemplo. Nas outras religiões, o indivíduo, para garantir o seu sucesso, entre aspas, espiritual, ele precisa fazer uma série de coisas para não desagradar lá o seu Deus, não é? E torcer que o seu Deus não esteja irado no dia que ele morrer. Na fé cristã não funciona assim. Pelo contrário, uma das obras de Cristo e do próprio Espírito é exatamente a constante preservação de nossa reconciliação, libertação e outros benefícios aplicados à nossa vida. E a razão é simples. A obra foi fundamentada na pessoa perfeita de Cristo. Então não há falhas, é uma obra perfeita. Era uma pessoa eterna, Deus e homem ao mesmo tempo. Essa obra é aplicada a pecadores por uma pessoa perfeita, o Espírito Santo. Terceira pessoa da Trindade. E então, essa obra de salvação, ela é vivenciada, experimentada pelo salvo durante todos os dias da sua vida, não é? E ela é vivenciada, então, tendo essa constante preservação no nosso coração da reconciliação, da libertação e de outros benefícios. Então, veja que coisa maravilhosa. Eu confesso que às vezes eu tenho eu tenho dó mesmo, né? Lamento. Como não fica angustiado, né, um coração de uma pessoa que não crê na suficiência da obra de Cristo para a sua salvação, mas que crê que ele também precisa fazer alguma coisa para a sua salvação. Eu fico muito angustiado, né, quando eu penso nessa pessoa. Fico preocupado, na verdade, com a angústia dessa pessoa. Porque, veja, essa pessoa, ela lida a todo momento com perfeição e logo em seguida ela descobre imperfeição. A todo momento ela tenta fazer algo bom e perfeito para um Deus eterno e perfeito, mas ela descobre que tudo que ela faz, pelo melhor que seja, é algo imperfeito e tem manchas, tem máculas, não é? Tem lá a digital de um pecador. Eu fico tentando imaginar essa aflição que é vivida por essa pessoa, não é? E, infelizmente, para tentar burlar essa aflição no coração, ou para tentar justificar essa aflição no coração, as pessoas tentam, né, os adeptos dessa ideia, né, de que podem contribuir com sua salvação, eles tentam fundamentar essa contribuição no dever da santidade, no dever da pureza, no dever de uma vida
não é? Distante do pecado. Veja como as pessoas que creem dessa forma, elas vivem angustiadas. E se no dia da morte delas, não é? Satanás as tentar, trazendo à memória os seus pecados ocultos e não ocultos, essa pessoa certamente pode morrer em grande angústia por duvidar plenamente de sua salvação, não é? Ainda que a salvação não dependa disso. Mas veja, para estes que creem que podem contribuir com sua salvação, não é? Eles ignoram a realidade de que eles, antes de Cristo, estavam mortos em delitos e pecados. Ignoram que a obra foi feita completamente, perfeitamente, cabalmente na pessoa perfeita de Cristo. E que se nós podemos falar, desejar e até viver santidade, pureza e afastamento de pecado, isso só é possível por conta da obra de Cristo e da presença do Espírito em nós. Em resposta de gratidão, em resposta de um salvo para o Deus Salvador e não como cooperação para a nossa salvação, né, junto ao Deus Salvador. A nossa santificação, a nossa purificação, ela não é, de forma alguma, uma cooperação de nossa salvação, mas é uma resposta de gratidão, de fé ao Deus que nos salvou. Ela é uma resposta de relacionamento, de vivência da salvação para o Deus que nos salvou. Então, de fato, este é um elemento extremamente importante nesse conforto, que é exatamente a permanente preservação da nossa reconciliação, da nossa libertação e dos outros benefícios que Cristo conquistou para nós. Eu creio que deve ser uma gangorra espiritual extremamente angustiante, né? Para quem não crê na suficiência da obra de Cristo para a sua salvação e acha que contribui com ela. Porque, ora ele está salvo, na hora que ele comete um pecado, ele não está mais salvo. E é interessante porque existem pecados que talvez ele nem consiga perceber por conta da falta de algum conhecimento bíblico, de alguma doutrina bíblica, de alguma aplicação bíblica, ou até mesmo da falta de sabedoria para mortificar a carne, né? Então deve ser uma angústia indescritível, não é? Por isso que isso é um conforto para nós, não é? Saber que o nosso estímulo para a santidade, para a pureza, para nos desviarmos do pecado, é exatamente uma resposta de fé, de gratidão, uma resposta de um salvo ao Deus que nos salvou, é uma resposta de amor ao Deus que nos ama, e não um peso sobre nossos ombros, porque precisamos nos salvar, não é? Somos sua propriedade, de forma que Ele cuida de nós, de tal maneira que nem mesmo um fio de cabelo da nossa cabeça cai sem a permissão de nosso Pai Celestial. Nossa segurança não repousa em nossas mãos ou força, pois se estivesse, perderemos-na a cada momento. Se a nossa segurança de fé, de salvação, a nossa segurança, não é? De comunhão, de reconciliação com Deus estivesse em nossa força, certamente nós a perderíamos a cada momento da nossa vida, né? Então, não repousa. E aqui nós estamos falando de um conforto que envolve questões da alma com relação à nossa fé, salvação, e questões da nossa vida como um todo, nosso dia a dia, que também contribuem ou abalam a nossa fé e o nosso relacionamento com o Senhor.
Então, os crentes precisam entender que a vida deles não está no controle deles, mas está no controle de Deus. E os crentes precisam entender que, apesar de nós, de nossas falhas, somos propriedades dele. Ele decidiu nos comprar pelo preço do sangue de seu Filho. Então, ele exerce domínio, cuidado, governo sobre nós. Nada nos acontece sem que o Senhor, de fato, tenha um bom propósito, não é? Para isso. Nada nos acontece sem que aquilo traga alguma contribuição para a nossa salvação. É bom lembrar que nem sempre nós entenderemos o propósito divino acerca de algum mal que Ele permite que soframos. É bom lembrar que nem sempre nós entenderemos, não é, de forma imediata, em que aquela situação de aflição nos promove bem, nos faz algo de bom, contribui conosco. Mas a promessa é que tudo cooperará para a nossa salvação, para o bem para a nossa salvação, para o nosso bem espiritual. Então, ainda que nós não compreendamos, não é? Mas isso não frustra a mão do Senhor. Beleza, em quinto lugar, alguma pergunta aí? Não? E o pessoal ainda está por aí? Eu acho, né? Olha lá, Edson, beleza. Sentindo aí a falta de alguns, né? Devem estar lá pelo YouTube, perdidos. Então não estão perdidos, não. Eu retiro o que eu disse. Vamos lá, então. Em quinto lugar, não é? O quinto elemento desse conforto é exatamente a transformação de nosso mal em bem, conforme Romanos 8, 27. Então, veja, Romanos 8, 27 diz assim: e aquele que sonda os corações sabe que... Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede por nós. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E então ele vai descrever o propósito, que é exatamente sermos mais parecidos com Cristo. Bom, a transformação de nosso mal em bem, não é? Essa é uma das partes mais confortadoras para nós. Eu estou pesquisando, né, para escrever sobre ansiedade lá no mestrado, e estou tendo muitas dificuldades por conta exatamente disso, né? Porque não há um consenso sobre o que é a ansiedade, né? Isso eu estou falando no meio secular, mas ela é diagnosticada, né, por conta das suas manifestações, né, dos seus efeitos, das suas fugiu o nome agora. Mas são os elementos diagnosticantes que levam a tal diagnóstico. Parece redundante, mas é isso. E então muitos propõem que isso é uma questão física, não é? Uma reação do órgão cérebro, não é? Meramente neurológica, onde hormônios, sinapses e uma série de coisas promovem aquilo, não é? Outros entendem que isso também tem a ver com a parte física, como Freud, mas aí vai advogar a ideia da hereditariedade,
seja genética, né, ou por algo já vivido quando criança, né? Achei muito interessante a colocação de Darwin, né? Existe também a psicologia darwinista, né, que vai dizer que isso, na verdade, são respostas apresentadas, né? Foram as melhores respostas selecionadas para se autopreservar, né? Que as pessoas foram aprendendo com os seus antepassados, né? Que é o processo evolutivo. Também houve um processo evolutivo nesse sentido, né? Para se autopreservarem. Então, de algum modo, e também geneticamente, eu vou aprendendo a responder a algumas coisas, isso segundo a parte evolutiva, né? Mas enfim, e outras correntes também. E o que é mais interessante, todas elas ficam focando nessa parte física do homem, né? E eu estava com os meus botões pensando, né? No fundo, no caso a ansiedade, a causa primária dela é uma causa religiosa, porque envolve aquilo que se crê, que é confrontado com aquilo que se vive. Ou seja, então você tem um conjunto de crenças e você tem uma realidade. Aí quando as coisas não casam, então isso certamente levará o indivíduo a uma reação, né? Ou seja, primeiramente a causa primária é na alma, né? Depois é que vem a parte física, porque é a manifestação. Mas por que eu estou falando disso aqui? Porque é interessante como, por não crermos que os males são transformados em um bem espiritual para as nossas vidas, muitos crentes, diante das suas lutas, ao invés de se aproximarem mais de Deus, ao invés de se tornarem mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, que é o propósito para que todo bem, se torne, para que todo mal se torne em bem na nossa vida, o propósito é que nós nos tornemos mais parecidos com Cristo, para que cresçamos na convicção de nossa salvação e cresçamos como salvos neste mundo. Mas pela falta de crer nessa verdade, quando os crentes, muitos, se deparam com os males da vida neste mundo, então eles reagem pecaminosamente a estes males. E então eles se distanciam de Cristo na reação, se distanciam de Deus na comunhão, e são prejudicados na questão da vida eterna, porque a reação deles é uma reação que está revelando que a vida que ele mais quer é a desta terra, não é a vida futura, não é a vida vindoura, não é a vida celeste, Então, veja como crer, confiar em Deus, que Ele é sábio. Deus é sábio, Então, confiar na sua sabedoria para transformar uma doença em algum bem espiritual na nossa vida, um acidente, A perda, que é substantivo, A perda. A perda de um trabalho, sei lá, de um lucro, lá no comércio, ou de uma pessoa, sei lá. O que Deus como é que Deus não é sábio a ponto de fazer com que todas essas coisas difíceis, dolorosas, aflitivas, ferem, mas por que Ele não tem poder e sabedoria para transformar todas elas, para convergir todas elas num bem espiritual para a nossa vida, para nos fazer mais parecidos com Cristo, mais próximos dEle em comunhão e termos maior certeza de nossa redenção? Veja,
Por que não? O porquê disso é exatamente porque não cremos. Não confiamos que a Bíblia seja, de fato, a sua palavra suficiente e útil para ser aplicada aos nossos problemas da vida, mas confiamos, não é, na sabedoria do mundo, não é, para nos ajudar a lidar com nossos problemas. Não confiamos na sabedoria divina que conhece o amanhã, não porque ele sabe do amanhã, mas porque ele determinou o amanhã, né? Ainda que não seja determinista, mas ele determinou o amanhã. Então, por não crer nestas verdades, é que quando nós nos deparamos com os males desta vida, ao invés de crescermos como crentes, como filhos de Deus, crescermos como imagem de Cristo, não nos distanciamos dele, porque nós reagimos de forma pecaminosa, não é? De forma pecaminosa. Então, é um conforto saber que nosso mal é transformado em bem, não é? Os justos são, de fato, afligidos nesta vida, são como ovelhas no matadouro. Contudo, aquilo que lhes fere é transformado por Deus de forma maravilhosa em algo que contribui para a sua salvação. Então, nós precisamos nos apropriar destes elementos de conforto para, de fato, crescer ainda mais, não é, no nosso relacionamento com Deus, Pai, Filho e Espírito, e para podermos experimentar de forma mais profunda este conforto que nos é ensinado na primeira e segunda pergunta do Catecismo, que é o nosso único e verdadeiro conforto nesta vida e na morte, que é o fato de sabermos que não pertencemos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, nosso Senhor. Bom, para concluir então, eu quero fazer algumas aplicações para as nossas vidas. Primeira delas, se você pertence a Cristo e está em paz com Deus, não é? Seu futuro será confortável e feliz. Se você não pertence a Cristo e permanece inimigo de Deus, qualquer conforto que você possa desfrutar agora, um dia lhe será tirado. Então, se você é um crente, não é? Que confessa Cristo como seu Salvador e ama o Senhor com as suas forças, crê nele. 10 minutos, tá. Beleza. Então, se você é um crente, então você está em Cristo, pertence a Cristo e está em paz com Deus, você pode crer que o seu futuro será confortável e feliz. É o que diz Apocalipse capítulo 21. Uma vida alegre, né, de verdadeira felicidade. Mas se você não tem Cristo como seu Senhor, permanece em incredulidade, saiba que você está em inimizade com Deus. Então, se você usufrui de algum conforto nesta vida que você julga possuir, quero lhe dizer que um dia esse conforto lhe será tirado. Porque é quando chegará o momento, né, de se apresentar diante do Deus que você sempre negou e sempre permaneceu inimigo. Isso vale para adultos, crianças, é um chamado, né, ao arrependimento e, ao mesmo tempo, a uma alegria, a um conforto para aqueles que têm Cristo. Em segundo lugar, estes que desfrutam de felicidade e conforto futuro, desfrutarão de felicidade e conforto futuro, reconhecem a grandiosidade do seu pecado e miséria e como foram redimidos dos mesmos. Então, não é uma presunção, nem muito menos uma fantasia, a vida por vir o reino dos céus. Não é uma fantasia, não é uma presunção. Pelo contrário,
Aqueles que desfrutarão deste conforto, eles já reconheceram e reconhecem dia após dia a imensidão de seus pecados, a imensidão da sua miséria. Mas quando eles reconhecem o quão pecadores eles eram, o quão miseráveis eles eram, imediatamente eles também conseguem contemplar o quão redimidos eles foram, o quão grandioso é Cristo na vida deles, o quão valioso é o sangue de Cristo derramado em favor deles. Então essa é uma aplicação que precisa ser feita para a nossa vida, não é? Nós estamos a todo momento reconhecendo quem somos, exatamente para que o Espírito nos mostre, não é? Quem éramos, melhor dizendo, para que o Espírito nos faça cada vez mais olhar para quem somos agora em Cristo Jesus. Então, a felicidade e o conforto futuro não serão alcançados se ignorarmos o nosso pecado e miséria. Pelo contrário, é com o reconhecimento destes e o confessar da pessoa de Cristo que nós alcançaremos esta graça. Para aqueles que ainda não alcançaram ainda, né? não confessaram ainda. E em terceiro lugar, o salvo, ele é uma habitação do Espírito. Vê transformada a sua vida pelas misericórdias de Deus. Ele é grato, perenemente louva o Redentor. Onde quer que se encontre e em qualquer atividade que ele realiza, ele está sempre manifestando sua gratidão, louvando o seu Redentor. Todo crente verdadeiro é um escravo, um doulos de Cristo. Mas ao mesmo tempo ele é um diácono, alguém que serve a Cristo e aos demais. Ele também é um adorador, ou seja, é alguém que está ali para cultuar o Senhor, não é? Então, um crente verdadeiro, ele pode dizer como o nosso irmão, o apóstolo Paulo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Portanto, um crente verdadeiro que é um salvo, que é a habitação do Espírito, tem sua vida transformada, ele conjuga gratidão e consagração. Ele não separa as duas coisas. Gratidão e consagração são vistas na vida desta pessoa. Gratidão e consagração na vida e no culto. Gratidão na vida, piedade no culto. Consagração na vida, gratidão no culto. Um e outro andam juntos e não podem ser separados. É assim que nós vivenciaremos este conforto bendito que já temos em Cristo Jesus, por pertencermos a Ele e a Ele somente. Que Deus então seja conosco. Vamos orar. Dê-nos sua bênção, ó Pai, de ouvir a Tua doce voz pelo estudo que acabamos de ter e de guardar a Tua palavra em nosso coração. Não nos deixe esquecer destas verdades, mas transforma-nos constantemente. Que o Teu Espírito, dia após dia, faça-nos então crescer na experiência, na vivência deste conforto, para a Tua própria glória e para nosso bem. Fortalece nossa convicção e fé, ó Deus, e faz-nos dar passos cada vez mais firmes em nossa peregrinação desta terra aos céus. Seja conosco, Senhor. Despede-nos em paz. Dê-nos um bom descanso, pois é em Cristo Jesus aqui oramos. Amém. Amém. Beleza. O nosso tempo tem quantos minutinhos? 2 minutos? 4 minutos no Google Meet. Eu quero agradecer aos irmãos que estão conosco, tanto no Google Meet como no YouTube. Peço que os irmãos orem pela igreja, compartilhem o link dos estudos, para que a palavra do Senhor chegue ao máximo de pessoas, possível. E também é uma forma de nós contribuirmos para isso.
Que Deus abençoe a todos, bom descanso e até domingo, se o Senhor assim nos permitir.